Em pleno dia da mentira, o Bolsonaro voltou a mentir. O Bolsonaro ele falou que ia sancionar a renda básica, que foi aprovada pelo Congresso. Se você não lembra, o Bolsonaro queria pagar R$200, uma miséria, uma esmola, a 10 milhões de trabalhadores informais. O Congresso foi lá e aprovou para que seja pago R$600 a mais de 50 milhões de pessoas e R$1.200 para mais algumas milhões de pessoas. Só falta a assinatura do presidente. Quando qualquer projeto de lei ou emenda à Constituição é feito e aprovado pela Câmara e pelo Senado, vai para o presidente sancionar, ou seja, assinar ou vetar. No dia 30 de março, quando o Senado aprovou, o Felipe Neto fez um desafio. Ele falou, paga logo Bolsonaro. Ele gravou um vídeo curto, colocou nas redes sociais dele. O Felipe Neto, ele é o segundo maior youtuber do mundo. Na lista dos 20 youtubers com mais visualizações no ano passado, o Felipe Neto ele ficou em segundo lugar, ele foi o único que não é de língua inglesa. E ele começou a cobrar publicamente o Bolsonaro para pagar logo esse dinheiro para a população mais carente. Estamos vivendo uma crise na saúde, uma crise econômica, e a única maneira de ajudar a população é pagando isso. Pois bem, Felipe Neto cobrou também. Ele cobrou a Anitta, Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes tem mais de 40 milhões de seguidores. O Carlinhos Maia, que também é de Alagoas, também era uma pessoa bem pobre, não se posicionou. O Carlinhos Maia, que é sempre questionado por falar abobrinha, por fazer coisa ruim, pois bem, não se posicionou. A Anitta, depois de 2 dias, ela se posicionou, ela retweetou o que o Felipe Neto postou e falou, eu também quero saber onde está o dinheiro do povo. Só que a Anitta tem uma coisa, ela só se posicionou na menor rede social dela, que é o Twitter. No Instagram dela, que tem 46 milhões de seguidores, olha quantos seguidores tem a Anitta. Não. Nenhuma palavra, nada. Se você vai na maior rede social da Anitta, não tem nada ali. A Anitta, antes da eleição, ela foi muito cobrada a fazer parte daquele movimento Ele Não, que era o movimento das mulheres contra o bolsonarismo. A base de fãs da Anitta é de pessoas LGBTQ, é de mulheres, é de pessoas mais pobres, é exatamente das pessoas que são marginalizadas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Muita gente pode perguntar, mas Thiago, eles são artistas. Artista não é obrigado a se posicionar. O artista tem que fazer a arte dele, no caso do Whindersson e do Carlinhos Maia é comédia, no caso da Anitta é música, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, daí independe da ideologia. Eu escuto música da Anitta, eu assisto vídeo do Whindersson, eu não quero saber em quem eles votaram, se a música é boa eu vou escutar. Assim como eu escuto o Chico Buarque, eu escuto o Pink Floyd, enfim, dá pra ver que eu escuto de tudo. Tá, só que tem uma coisa é política, outra coisa é uma guerra. Nós estamos em uma guerra na saúde, é uma guerra. Muitas pessoas vão morrer. O governo dos Estados Unidos, aí não sou eu, Thiago, foi o Donald Trump. Então quem é bolsonarista e está assistindo esse vídeo, foi o seu ídolo, Donald Trump, quem falou numa coletiva 3, 4 dias atrás que vão morrer nos Estados Unidos entre 100 mil e 240 mil pessoas. É mais mortes, mais baixas do que eles tiveram na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia, que são as 2 guerras que eles perderam juntos. Os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã. Foram expulsos de lá, tiveram que recuar e sair. E eles não tiveram tantas baixas como vão ter agora. Então é pior que uma guerra, é pior do que a pior guerra que eles já participaram. E aí o que acontece? Não tem como falar que não é uma guerra. Numa guerra não tem mais ideologia política, tem que fazer a coisa certa. Eu vou dar um exemplo. O Lula ontem criticou o Bolsonaro e o Dória. Quem já viu o Dória xingar o Lula? Eu já vi mais de 100 vezes. Quem não viu o Dória xingar o Lula deveria ser a pergunta. O Dória retweetou o Lula e falou, estamos em lados diferentes, discordo de tudo que você fala, mas aqui tá certo, é um assunto de causa maior, é uma guerra. Nós temos que proteger a população mais pobre e proteger as pessoas para não se contaminarem. É isso que tem que ser feito no Brasil. E aí, artistas têm sim que se pronunciar quando um governo toma atitudes genocidas. Para o Bolsonaro faltou uma assinatura. O presidente da Câmara dos Deputados gravou em vídeo ontem, porque as inúmeras entrevistas dele na mídia não tinham ficado claras para o Bolsonaro. Ele gravou em vídeo ontem dizendo, não tem nada na Constituição contra o governo pagar isso. O dinheiro existe. O governo não tem que ficar preso à lei de responsabilidade fiscal, à regra de ouro ou qualquer regra de teto de gastos. Não tem. O governo pode gastar, é uma emergência. Tanto é que o Congresso aprovou estado de calamidade pública e estado de emergência. Então, tá tudo aprovado, o Bolsonaro não paga
porque não quer. A ajuda para os bancos chegou em menos de 24 horas, 1 trilhão e 200 bilhões. Ajuda para o povo. O Paulo Guedes disse que é no dia 16, mas o Bolsonaro não assinou. Então, cada dia que ele não assina, é um dia a mais que vai demorando para as pessoas mais pobres que estão em casa, que estão sem trabalhar, que não sabem o que vão comer, para essas pessoas ficarem sem dinheiro. A culpa é toda do Bolsonaro. E aí, quando um artista não se pronuncia, é cobrado e não se pronuncia, é difícil, né? É fácil fazer quarentena do alto da sua mansão com 20 quartos, com um carro importado na garagem, não é, Carlinhos Maia? É muito fácil. E do mesmo jeito que um artista não é obrigado a dar opinião política, eu também não sou obrigado a deixar entrar na minha casa um artista que corrobora, ou seja, que está não apoiando, mas que não está contra uma política que vai matar de fome milhões de pessoas. E se não matar de fome, vai matar de outra coisa, porque essas pessoas vão ter que sair de casa e elas vão ter que tentar arranjar dinheiro de alguma maneira. E elas vão acabar ficando doentes, vão deixar outras pessoas doentes e mais gente vai acabar morrendo. Então, quem não se pronuncia sobre isso é, no mínimo, covarde. Tem artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, que eles sempre estiveram do lado certo. E dá até mais gosto de prestigiar um artista, de prestigiar a obra, o trabalho da pessoa, quando você sabe que a pessoa sempre esteve do lado certo. E tem coisa que independe opinião política. Por exemplo, ser contra a ditadura militar. Não interessa a sua opinião política. Você tem que ser contra, porque a ditadura torturou e matou muita gente. Então, ser contra a ditadura militar, como foi Caetano Veloso, como foi Chico Buarque e tantos outros, só estou dando 2 exemplos, não é questão de ideologia política, é questão de bom senso, é questão de você ser contra tortura, mortes, assim como no Chile, toda e qualquer pessoa é contra a ditadura do Pinochet, no Paraguai todos são contra a ditadura do Stroessner, e assim como eles têm o direito de não se posicionar politicamente, e eles acham que têm o direito de não se posicionar quando milhões de pessoas estão para morrer, eu tenho o direito de não deixar mais que eles entrem na minha casa, porque isso para mim é inaceitável. Agora, dos que não se posicionaram nunca, aí eu tenho dúvida. Você tem dúvida? Comenta aí, curte o vídeo, compartilha. Quanto mais gente curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, mais o vídeo aparece e mais pressão a gente faz para que mais pessoas pressionem o governo a pagar o dinheiro das pessoas. Porque para os bancos, 1 trilhão e 200 bilhões foi assim, ó, não demorou nem 6 horas. Para o povo, aí não tem? Como não tem? Tira dos bancos então, covardão. Bolsonaro, covarde. Falou.